Boa noite, graça e paz. Estamos novamente aqui trazendo mais um propósito relacionado à nossa família. Estamos diante de Deus, clamando e buscando pelos nossos familiares. Esse é o nosso intuito maior. E hoje eu estava conversando com Deus pela manhã e Deus colocou muito fortemente no meu coração sobre mudanças. Mudanças que precisamos ter ao longo da vida com Deus, mas mudanças principalmente dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas da gente. E muitas vezes não estamos dispostos a esta mudança. As mudanças elas podem não ser do jeito que nós queremos, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos movendo a essas mudanças diariamente. E às vezes o nosso ser não aceita. Não queremos mudar o que éramos no passado. Não queremos deixar de fazer o que fazíamos no passado. Mas temos que estar com a visão à frente daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco a cada dia, a cada instante. E assim diz lá em 2 Coríntios 3,18. Diz assim: estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo todos os dias, porque como a gente sempre diz, nós ainda estamos sendo moldados, nós estamos sendo qualificados na presença de Deus diariamente, e depende somente de nós darmos ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco a cada dia, a cada instante, para que a gente venha fluir dentro do nosso lar como um bom testemunho, para que a gente possa germinar sementes dentro do nosso lar. Então, essa pergunta que eu te faço essa noite: você tem gerado bom fruto dentro do seu lar? Você tem sido a diferença? Você tem feito conforme a vontade de Deus? É difícil, né, irmão? Tem dia que a gente tem paciência com o mundo todo lá fora, mas não temos paciência com o nosso esposo, não temos paciência com as nossas esposas, não temos paciência com os nossos filhos, com os pais, muito menos com os avós. E nós precisamos dessas mudanças, porque se nós queremos ter bons frutos para dizer que vai valer a pena lá na frente, lá no mundo lá fora, precisamos ter bom testemunho dentro de casa também. O primordial é onde vamos ser provados, onde vamos ser questionados, porque quem convive conosco diariamente sabe das nossas falhas. É bom, é bonito, a gente está pregando, levando a palavra de Deus, a gente está louvando, mas se diante de tudo isso nós edificarmos vidas lá fora, mas não edificarmos vidas dentro dos nossos lares, começando por nós mesmos, fica difícil, irmão. Fica complicado, porque aí a gente não está levando a palavra de Deus como realmente ela deve ser levada. Deus, ele é amor, e o amor, ele transcende a partir de nós, iniciando a cada dia dentro dos nossos lares. Acordando de manhã com apenas um bom dia, vai com Deus, estou orando por você. A cada dia você ligar para uma pessoa ou estar falando em pensamento com Deus sobre estas pessoas, já estamos fazendo a nossa parte. Mas temos que ter muito cuidado com as mudanças internas que precisamos. Porque se outrora éramos nervosos, irritados, temos que fazer o máximo, sim, é nossa obrigação de cuidarmos para não proferir algo errado sobre a vida de alguém que venha ferir, que venha machucar e que possa, às vezes, até mesmo matar espiritualmente alguém. Então, devemos entender que somos capazes de mudar a nós mesmos e algumas mudanças não podemos evitar. Tenho eu lido um livro que nesse livro ele menciona algumas coisas sobre mudança. Vou ler alguns trechos aqui para nós. Diz assim:
Quem opera as mudanças em nós é o Espírito. Cabe a nós colocarmos suscetivelmente ao mover de Deus e cooperar com essas mudanças, porque Ele nos dá diariamente o caminho exato para que essas mudanças ocorram. Algumas mudanças podem gerar dor, como eu bem disse, abandonar alguns costumes, algumas coisas que gostamos de fazer, de ler, de ouvir, de fazer, de olhar, de planejar. Às vezes, para nós, seres humanos, é muito dolorido. E essa dor, ela nos causa, às vezes, uma tristeza profunda. E nós temos que estar atento para que quando vir essa tristeza, a gente possa entender que a mudança, ela parte de Deus e não de nós. Então, nós precisamos buscar em oração, em jejum, em comunhão, para que essas mudanças não venham mais ser doloridas, mas que elas começam a fazer parte de um hábito. E habitualmente nós se colocamos diante de Deus em oração para que Ele nos capacite a ser transformados em Cristo Jesus. Então tem uma frase que eu gosto muito nesse livro que diz assim: algo precisa deixar a terra para que algo deixe os céus. Essa frase, ela tem falado muito comigo, porque nela nós aprendemos que sacrifícios são necessários para que as bênçãos de Deus nos sejam alcançadas. Veja que maravilha! Muito importante isso. Então, se hoje nós temos passado por mudanças que o Senhor tem nos colocado e elas podem realmente ser doloridas, nós temos que ter um incentivo de olhar com fé e dizer: não, é pela fé que eu vou mudar. É pela fé que eu vou ser transformado para transformar. Porque Deus quer nos utilizar na face da terra como canal de bênçãos. E se não formos transformados diariamente, como seremos bênção para o próximo? Como poderemos dizer de Deus sem que alguém aponte o dedo para você e fale: não, mas você não é assim. Então temos que estar atento à voz de Deus. Estarmos atentos nas nossas atitudes, porque o inimigo, ele vai tentar te tirar do centro da vontade de Deus. E a partir do momento que a gente se colocar diante de Deus do jeito que Ele quer, em buscando sempre em oração, em jejum, em aconselhamento, em leitura da palavra, que é o principal, a maior revelação que existe é a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos buscando, procurando ouvir Deus falar através de vasos. Sim, Deus fala através de vasos. Deus fala através de louvor, Deus fala através de um panfleto, Deus fala de um simples outdoor. Mas a maior revelação é a palavra de Deus, que se renova diariamente. E a partir do momento que nós fazemos a leitura diante de Deus em oração, Ele nos dá um entendimento daquilo que Ele quer falar conosco ou com aquele que está próximo de nós. Então, amados, vamos nos atentar ao que Deus tem falado conosco nas mínimas coisas. Porque termos mudanças radicais, mudar o grande, às vezes é fácil. Mas mudarmos hábitos pequenos, às vezes é aí que vem a dor. É uma irritabilidade que vem de repente, algo que nos tira do centro da paz de Deus. E você sabe que você não é assim, a sua natureza não é assim. Então é tempo de clamar a Deus nesse momento. É tempo de ir buscar e orar a Deus para poder entender o que Deus tem para falar com você sobre a sua mudança interna. Sobre aquilo que Deus quer falar contigo, você e Ele primeiro. Para depois, através da sua vida, transformar vidas que precisam das suas palavras, daquilo que Deus tem para te usar. Seja ela em oração, seja apenas um sorriso. Porque há pessoas no mundo que precisam apenas de um olhar sereno, de um olhar fraternal. Sabe aquele olhar de mãe para filho ou de pai para filho que traz acalento, que traz segurança, que traz esperança? Porque família é isso, família nos traz a esperança de um dia melhor. A família nos traz o acalento, o aconchego de um lar transformado em amor.
né? Traz a essência de Deus para as nossas vidas. E é onde nós temos que cuidar, porque o inimigo tem tentado lançar laços para destruir lares, para destruir famílias. Seja atacando os nossos filhos, atacando os nossos esposos, atacando até mesmo a nós mesmos. Porque cada um, se não estiver atento à vontade, ao centro de Deus, cai, irmãos, peca. E às vezes o pecado é realmente o salário da morte, né? O sabor da morte. Não uma morte física, mas muitas vezes uma morte espiritual que te faz achar ou pensar que você não é mais digno de orar a Deus, que você não é mais digno de buscar ao Senhor. E é tudo mentira do inimigo, porque o que Deus tem nas nossas vidas, mesmo em meio às quedas, é muito grande. E quando errarmos, quando pecarmos, porque pecadores já nascemos, temos que diante de Deus pedir perdão ao Senhor e falar, não, Deus, eu realmente hoje eu acordei irritada, acabei gritando com meu filho, acabei brigando com ele, não dei tanta atenção para o meu esposo como ele desejaria ou como ele precisaria. Então me perdoa, Senhor, tira toda a ira do meu coração, tira toda a aflição, tira todo o peso, e que eu possa entender o que o Senhor tem para mim nesta noite, para que eu venha entender qual é o propósito maior, qual é o propósito diário, uma vida em comunhão contigo, para que eu venha, Senhor, ser transformada e transformar, para que eu venha ser curada e eu possa curar, para que o Senhor venha me usar como vaso na face da terra. Então assim, Senhor, nós entregamos essa palavra diante de Ti, crendo que tudo o Senhor pode fazer. E sabemos que muito mais o Senhor há de fazer ainda. Então vamos ficar novamente com o versículo como eu li aqui, né? Está lá em Coríntios 5:7. 2 Coríntios. Porque viemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não vivemos pelo que vemos, né? E contradiz muitas vezes o que a gente espera diariamente, né? Nós queremos ver para crer, mas nós temos que crer para ver, porque a fé ela nos faz mover tantas coisas. Através da nossa fé nós conseguimos orar e alcançar, fazer com que Deus alcance pessoas que estão lá em outro estado, às vezes acamado, às vezes necessitado de uma palavra boa, de uma palavra de bom ânimo, de um abraço, mesmo que neste momento não podemos estar abraçando, mas um abraço virtual, mas que venha sinceramente, que venha de verdade, com o amor de Deus, que tudo preenche, que tudo completa. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o meu Deus, esse é o Deus em que nós servimos, um Deus fiel e verdadeiro. Então, novamente na leitura da palavra que eu deixo nesta noite assim, 2 Coríntios 3:12. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deixe Deus mudar a sua vida. Deixa Deus transformar você a cada dia. Deixa Deus te usar como vaso valioso e valoroso, mesmo em meio às quedas, mesmo em meio às dificuldades que temos dia a dia, que nos faz às vezes pensar, Senhor, não sou digno de buscar ao Senhor, não sou digno de estar clamando a Ti, de estar louvando a Ti. É mentira de Satanás. A cada dia nós temos a oportunidade de iniciar, de recomeçar. Então, nesta noite, eu deixo essa palavra a Ti. Recomece, reconstrua o seu lar, busque pelos seus e seja agraciado pela glória de Deus dentro do seu lar, para que nada falte, para que nada venha se fazer falta. Porque Deus ele é fiel, mas Deus ele tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Vamos se comprometer com Deus nesta noite, ao longo do dia, amanhã, todos os dias, que possamos buscar a Deus verdadeiramente e ter um relacionamento com o Pai, para que possamos ser, sim, abençoados numa proporção
muito maior do que a gente imagina ou possa crer, imaginar e sonhar. Sonhe, lute pelos seus ideais dentro da palavra de Deus e vá diante de Deus colocar os seus perante as suas orações, clamando a Deus pela libertação, pela cura, pela transformação, pela modificação, pelo transbordar da graça de Deus nas nossas vidas. Assim nós louvamos a Deus nesta noite. E eu espero, irmãos, que você possa ser agraciado e receber muito de Deus a partir do momento em que nós começarmos a transformar a nós para transformar o próximo. Em nome de Jesus, assim eu louvo a Deus e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos.